Oiê, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito, mas muito bem-vindo ou bem-vinda, se você é uma mulher, à nossa aula de português. Meu nome é Eloilson e eu sou o seu professor de português. So, just a few words in English. I know the title is What is the difference between achar and pensar? So, of course, it's a Portuguese lesson and I'm gonna speak here just in Portuguese. If you are watching this video, you're gonna see all the slides that what I'm talking about here on my right side. But if you are listening to this podcast, there is a link on the description. Just click there with the transcription and you're gonna read and you're gonna see the sentences I'm talking about. Vamos lá. Bom, sempre esses temas que eu gravo uma aula, gravo um podcast, são perguntas que eu recebo geralmente no Instagram. Temos mais seguidores, a audiência é maior no Instagram, para ser honesto. E recebemos esta pergunta: Professor, quando eu uso achar, quando eu uso pensar no português brasileiro? É uma ótima pergunta. Por quê? Quando você traduz achar e pensar para o inglês, ambos significam to think. Mas no português, cada um tem uma maneira, um jeito diferente de usar. Usamos em contextos diferentes. Se você usa o achar ao invés de pensar, soa estranho para nós. É o mesmo que se eu falasse em inglês. Deixa eu pensar algo, um verbo que. Vou dar um exemplo. Quando nós brasileiros estudamos inglês, sempre é confuso para nós as preposições to e for. Por exemplo, quando I'm going to Brazil seria o correto. Mas às vezes brasileiros estamos estudando inglês e vamos falar I'm going for Brazil. Você, como um falante de inglês, você vai entender, mas está errado. É a mesma ideia aqui com os verbos achar e pensar. Tem regras que só usamos o achar, tem regras que só usamos o pensar. Mas você pode perguntar, professor, e se eu errar? Nós vamos entender o contexto, mas vai soar estranho. Depende da pessoa. Eu sou um professor. Se você falasse errado, eu corrigiria você sem problemas, porque eu entendo que aprender idiomas não é fácil, é tentativa, erro e aprendizagem. Mas pode ser que outra pessoa brinque com você, mas depende da pessoa. Mas a maioria de nós brasileiros, tentaríamos ajudar, corrigir. Ei, não é pensar, é achar. Começando, temos o verbo achar. O verbo achar sempre vai significar to think, mas no sentido de ter uma opinião, to have an opinion. Ou é mais no sentido também de acreditar, to believe. Mas nós brasileiros também podemos usar o achar no sentido de to find something. Mas na ideia do to think, nós usamos o achar para expressar uma opinião pessoal. Por exemplo, I think he is boring. É minha opinião pessoal. Eu não posso falar eu penso que ele é chato. Não. Eu acho que ele é chato. Por quê? É minha opinião pessoal. Eu dei um exemplo. I think he's boring. Eu acho, minha opinião. Vamos ver exemplos. Por exemplo, eu acho que ele está certo. I think he's right. Aqui eu estou dizendo que eu acredito. Eu poderia falar I believe he's right. Eu acredito que ele está certo.
Outra perguntando da opinião. Você acha que ele vai gostar do presente? Do you think? Desculpa. Você acha que ela vai gostar do presente? Do you think she will like the gift? Estamos perguntando a opinião de outra pessoa. Hey, do you think? Você acha? Aqui estamos perguntando sobre uma opinião. E lembra que eu falei que também podemos usar o verbo achar no sentido de to find? Se você traduz to find para o português é encontrar. Aqui no exemplo está: achei as chaves no sofá. I found the keys on the couch. Eu poderia falar encontrei as chaves, mas nós brasileiros usamos muito, a maioria das vezes, o verbo achar, no sentido de to find. Eu me incluo eu mesmo aqui porque é mais fácil. Eu achei R$ 1 na rua. I found one Brazilian currency on the street. Eu achei. Resumindo, vamos usar o achar no to think numa opinião, no sentido de eu acredito. Já o verbo pensar também significa to think, mas dá uma ideia de refletir, considerar, ter pensamentos, to have thoughts, to reflect, to consider. Nós brasileiros vamos usar o verbo pensar quando queremos dizer sobre o ato de estar pensando, considerando algo ou refletindo sobre a ideia, sobre o plano. O primeiro exemplo que eu dei foi I think he's boring. Eu acho que ele é chato. É minha opinião. Mas eu vou usar sobre uma ideia de um plano. Você me pergunta: Hey teacher, shall we go to the beach tomorrow? I would say in English, I will think about it. Em português, eu falaria, vou pensar nisto. In the idea of reflecting, to have thoughts, to consider, ok? Eu vou pensar em isto. Não é uma opinião. Eu preciso realmente pensar. Vou poder, tenho dinheiro, tenho possibilidade, vai chover, ok? Nós vamos usar o verbo pensar no sentido de sempre pensar considerando algo ou refletindo um plano ou uma ideia. Vamos ver exemplos. Estou pensando em viajar no fim de semana. I'm thinking about traveling this weekend. Aqui é o mesmo exemplo. I'm considering to travel. Eu estou pensando. Eu estou refletindo a ideia. Não é uma opinião, ok? É um pensamento, thought. Outro exemplo. O que você pensa sobre isso? What do you think about this? Vamos lá, eu dou uma informação. Deixa eu pensar uma notícia atual. O presidente... Não vou falar do Brasil porque sempre dá... Não quero ter problemas aqui no canal. É só um exemplo. Vamos usar um país diferente. O presidente da Argentina está gastando dinheiro. Muito dinheiro. É uma informação. Aí eu perguntaria para você: o que você pensa sobre isso? What is your thought? O que você pensa? What do you think? É esta a ideia. Quando você tem que considerar, não é a sua opinião. Outro exemplo. Pensei muito antes de tomar a decisão. I thought a lot before making the decision. Aqui não é uma opinião, é refletir, considerar. Resumindo, vamos usar ou pensar as to think na ideia de refletir, considerar, to have thoughts. E vamos usar o verbo achar no sentido
da sua opinião pessoal. Ou também brasileiros usamos para encontrar, to find. Fácil ou difícil? Agora eu vou fazer uma pergunta. Você pensa que essa é uma aula útil? Do you have thoughts? Is it a helpful lesson? So, if you liked this lesson, give a like here so I will know that it was helpful. If you didn't like it, let me know in the comments. Teacher, I didn't like. Feel free. And remember, we are a Brazilian Portuguese online school. There is a link here where we have private lessons, group lessons, courses that are self-paced and you can watch and learn by yourself. Go there and you can even schedule a free trial lesson with us. And if you have any questions about Brazil, about Portuguese, about other verbs like this, pensar, achar, let me know in the comments because I can record a lesson teaching you. Muito obrigado, espero que você tenha gostado da aula e vejo você logo. Até mais, tchau, tchau!